Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma live de bastidores aqui do nosso podcast, do Clube dos Produtores, podcast de alunos, e que você pode acompanhar aí ao vivo. E até fazer a perguntinha, quem sabe eu respondo para você também. Vamos aqui ligar nosso Telegram, acionar aqui nosso chat. Hoje a gente vai falar sobre doença. Qual é o tema de hoje mesmo, meu Deus? Como acabar com caroços em galinha? Como acabar com caroços em galinhas? Vamos iniciar aqui nossa transmissão, ó. Telegram. Já ouvindo minha voz. Vou colocar aqui, ó, como começar. Como acabar, né? Como acabar com caroços em galinhas. Vamos mandar o link aqui para a galera do grupo de alunos e vamos iniciar. Vou colocar aqui para gravar também, que eu já ia me esquecendo. E vamos iniciar o nosso podcast. Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast dos alunos do Clube dos Produtores, que a gente faz através do Telegram e que pode ter a participação deles aqui, se algum entrar ao vivo. Estamos também nos bastidores aqui pelo YouTube. O tema de hoje, como acabar com caroços em galinhas caipiras. Como acabar com caroços em galinhas caipiras. Primeiro, a gente tem que desvendar aí o que é o caroço, né? Que caroço é esse? Então, tem muita gente que chama de caroço, tem gente que chama até de gogo de caroço, né? Quando você tem ali barbelas, a crista ao redor dos olhos ou próximo ao bico, a gente tem aqueles cascões, tipo um cascão de ferida, né? Quando a gente se fere de alguma forma, se rala de uma forma mais profunda, cria uma crosta, né? Na gente, assim, uma crosta preta, é algo parecido aí com o que aparece nas galinhas, só que, né, em porções às vezes menores. E isso é uma doença chamada bulba aviária, também conhecida como varíola, né? Então, essa bulba aviária acontece aí muito comum no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem uma ocorrência aí de bulba, é uma doença viral, como toda doença viral não tem cura, e a gente precisa prevenir ela. Mas a gente vai falar aí como reduzir, mas os problemas que isso pode acontecer se na sua intenção for fazer essa redução. Mas existem caroços aí causados por doença respiratória, que na verdade não é um caroço, é um inchaço, que também pode ocorrer tanto em animais adultos quanto em pintinhos. Então, consiga identificar exatamente o que é um caroço, porque assim, toda doença que aparece, está corizando, está com o olho espumando, chama de gogo. Toda vez que um animal está com diarreia, dizem que é verme. Toda vez que tem um caroço, parece que é bobo. Então, assim, tenham cuidado, tenham um pouco mais de detalhes no que vocês estão olhando em relação a sintomas. Não, é difícil uma galinha ter um único sintoma de uma doença. Então, olhe fezes, olhe toda fisionomia, vou chamar assim, toda a parte de cabeça, olhos, narina, olhe comportamento, se ele está andando, se ele está devagar, se ele está rápido, se ele come realmente, se ele não come. Outra coisa importante, tem gente que enche o coxo de ração e vai-se embora. Aí depois volta, o coxo de ração está vazio, aí ele diz, estão comendo. Só que aí você não sabe se foi uma galinha que comeu tudo, se for as 10 que comeram, se 5 comeram mais, se 5 comeram menos. Então, tem que dar uma olhada nisso também. Sem fugir muito do tema, a bulba é uma doença viral transmitida por mosquito, tipo dengue, né?
tipo como se fosse dengue no ser humano. Então, você tem um animal doente, que pode ter sido picado por um mosquito que veio do vizinho, que veio de outra galinha que pulou dentro, da sua galinha que foi para outro lugar e depois voltou. Então, tudo isso pode acontecer. A partir do momento que o mosquito pica um animal doente, ele se infecta e ele vai picar outros animais. Quando ele pica outro animal, dependendo de como esteja a imunização desse outro animal, o outro animal também vai ficar doente. Então, a ideia, como sempre, é prevenção. É vacinar, normalmente 3 doses, a gente dá entre 5 e 7 dias, normalmente boba é a que dá um pouco mais tarde, com 7 dias, repete com 30 dias, repete com 40 dias da segunda dose. Então, é mais ou menos dia 7, 37, 70. São as 3 doses que se dá. É uma vacina que é punção na asa, você precisa de um equipamentozinho, um aparelhozinho, um aplicador. Esse aplicador, normalmente, quer dizer, não normalmente, mas deve ser solicitado no momento que é comprada a vacina. A vacina deve vir com o aplicador. Se você vai solicitar que o dono da casa agropecuária peça a vacina ainda, oriente a ele, você vai pedir a vacina? Peça o aplicador também, ok? O aplicador não é simplesmente uma agulha. O aplicador, imagine aqui comigo, você que nunca viu um aplicador, ok? Vamos imaginar aqui comigo. Imagine que você tem uma agulha. Imagine que você tem uma agulha. Aí você já imaginou a parte da frente, aonde espeta. E eu vou dizer ao contrário. Olha o fundo da agulha. Imagine aí na sua cabeça o fundo da agulha, aonde a gente coloca a linha ali, certo? Aquele fundo da agulha tem aquela aberturinha, que é onde vai entrar a linha. Concorda comigo? Imagine que esse fundinho, você tape um dos lados. Você está enxergando aí o fundo da agulha, tem aquele furinho ali, né, meio que oval, né? E onde você passa a agulha, só que imagine que você tapou um dos lados. Então, um dos lados está bem retinho, o outro lado ficou uma bolsinha. O aplicador é exatamente nesse formato. O aplicador é uma faca de 2 gumes, como se chama, né? É um ganchinho com um aparelhinho com 2 ganchinhos, né? Sendo que esses 2 ganchinhos têm 2 bolsinhas. Você molha essa bolsinha na vacina, lá dentro do frasco, e tira. Quando você tira, se você olhar o aplicador, você vai ver que essas 2 bolsinhas estão cheias da vacina. Então, precisa estar cheia da vacina. Essas 2 bolsinhas, quando você vai aplicar no animal, na asa, essas 2 bolsinhas estão cheias. Ela vai ter que estar virada para cima. Você aplica no animal e tira. Quando você olhar de novo, essa bolsinha está vazia. Por quê? Porque aquele líquidozinho que estava ali, que é pouquinho, ele fica ali como um óleo na asa do animal. Então, você aplica até o final e volta. O óleo sempre vai ficar na entrada e principalmente na saída. Quando você puxa de volta, esse óleo fica na asa. Se você imaginar a asa aberta, tem um osso de cima e tem um osso que vai em diagonal para baixo. É entre um e outro. Aplica ali e volta. Por isso que não é uma agulha. Não é melar a ponta de alguma coisa e aplicar. Precisa dessas 2 bolsinhas. Então, se você imagina fazer um aplicador, imagine que você precisa ter essas 2 bolsinhas. Eu tenho um garfo velho aqui, pequeno, que tem 2 pontinhas. Legal, eu vou afiar. Beleza, vai fazer 2 pontinhas, mas você precisa fazer 2 bolsinhas na ponta. Você pode pegar 2 agulhas também,
amarrar as duas pontas que ferem, né? Virar o outro lado, tapar a parte de baixo e também fazer. Existem algumas opções aí, meio que armingadas, entre aspas, para você fazer essas bolsinhas aí, caso você não tenha conseguido o aplicador. O meu eu até perdi, mas eu vou procurar, eu vou achar, porque não é algo que a gente ache com facilidade. A partir do momento que pegou a boba, volto a dizer, é uma doença que não tem cura. É uma doença que passa pela gente. Passa. Perdão, desculpe. É uma doença que passa pela galinha. Tem um ciclo entre 7 e 21 dias. Imagine, eu gosto muito de fazer analogia com o ser humano, porque fica mais fácil de entender aí quem não consegue enxergar direito. A gente, quando pega uma gripe, a gente fica meio baleado, fica meio, né, sem vontade de comer direito, meio preguiçoso. E a gente corizando, às vezes com a dor de cabeça, às vezes com a dor aqui, com a dor ali. A gente passa mais ou menos uns 5 dias assim. E depois do 5º dia a gente vai melhorando, fica bom. Não é assim que funciona? A gente, quando está nessa situação, a gente toma um antitérmico, porque às vezes tem uma febre. A gente toma um analgésico, porque sente uma dor. A gente toma um xarope para tosse. A gente toma que mais, meu Deus? Um descongestionante para desentupir o nariz. Até agora eu não falei nenhum remédio para vírus aqui. Eu só falei remédio para os sintomas. É a mesma coisa da boba. É a mesma coisa da doença aviária. De modo geral. Doença aviária causada por vírus, de modo geral. A gente passa 5 dias gripado, a boba passa entre 7 e 21 dias na galinha. A galinha vai ter febre e vai aparecer esses caroços. Quando a gente dá um remédio para a galinha, como a boba ataca sistema digestivo com ácidos, e é esse ácidos que causa esses caroços, a gente dá um remédio como a tuia, que é o único que existe, não existe outro, pelo menos não que eu conheço, que vai funcionar tanto para baixar a febre como um antiácido, falar de forma grosseira assim, que vai fazer com que esses negócios, esses caroços sequem e caiam. A tuia tem uso tópico, né, e de ingestão. Então, toma e passa na ferida. Pode fazer as duas coisas, siga as instruções da bula. Então, isso vai secar e vai cair. Mas isso não quer dizer que o animal está curado. Enquanto eu estou tomando um remédio para febre, a febre baixou. Eu estou curado? Não, ainda estou com vírus. Ainda estou gripado. Eu dei a tuia para a galinha, baixou a febre. Está curada? Não. Caiu os caroços. Está curada? Não. Continua doente. Vai passar o ciclo ali 7, 21 dias. Os caroços podem voltar, a febre pode voltar durante esse período. Passou o período, beleza. O animal, entre aspas, ficou autoimune. Dificilmente esse animal pegará a boba novamente. Mas, digamos que você tem um animal hoje que pegou boba. No 3º dia, ele está ali cheio de caroço, não sei o quê. Aí você começou a dar remédio a ele. Mas os mosquitos não param. O mosquito não quer nem saber. No 4º dia, vem 3 mosquitos e pica esse animal que está doente. Sai voando e pica. Cada mosquito desse pica outras 3 galinhas. Você está dando tuia para esse aqui. Daqui a 3 dias, que é 7 dias daquele primeiro, e é 3 dias desses outros 3, esses outros 3 aparecem com boba. O outro está com 7 dias. Está começando a cair os caroços porque você deu tuia a ele.
No 8º dia, os mosquitos vieram e picaram essas 3 galinhas que estão doentes. Aí os mosquitos vão e pica aquele primeiro ave que estava doente de novo, que já está com 9 dias. O que acontece? A doença volta para ele, reforçada. E isso é um ciclo que não acaba nunca. Ou você acha que não tem mosquito aí dentro do seu galinheiro? É o que mais tem. Se você for de noite, dá um tapa no ninho, que faz é só voar o mosquito para cima e para baixo. Deixa nos comentários aí, depois, se eu tiver errado. E Tanabe, um abraço, Tanabe. Raimundo também, um abraço, Raimundo. E aí, nessa situação, é pica, para lá e para cá. Não para nunca. Seus animais vão ficar com boba eternamente. Porque enquanto está curando, já está sendo picado novamente, já está sendo contaminado pelo outro que está, aí vai para um, vai para o outro, vai para um, vai para o outro. A boa notícia é que a boba não é uma doença tão mortal assim. A má notícia são duas. Só dei uma boa notícia. A má notícia são duas. Primeiro, baixa a imunidade do animal, como toda febre, né? Baixa a imunidade do animal. O animal pode pegar outra doença que seja mais mortal, uma doença respiratória, por exemplo. Pode pegar uma coriza, uma micoplasmose, colibacilose, está com o corpo mais aberto para pegar verme, e aí entra em outro problema. Aí já vão ser 2 doenças para ser tratadas. Segunda notícia ruim, em pintinho pode ser mortal. Porque pintinho é muito sensível, baixa a imunidade dele, se pega outra doença, no outro dia morre. Ou você tem o maior problema da boba em pintinho, é porque, como o pintinho não tem crista nem barbela, esses caroços nascem ao redor dos olhos, e aí acaba fechando os olhos, o animal fica cego, sem orientação, cego com o olho tapado, né? Não é cego sem enxergar. Cego com o olho tapado perde orientação. Mesmo que seja um olho, perde orientação, não sabe mais para onde vai. Então, não sabe para onde vai, não bebe nem come, baixa a imunidade, peito seco, pega outra doença. Outro problema é quando, como não tem crista nem barbela, quando não são nos olhos, é no bico, ao redor do bico. O que acontece? O animal fica não pode mais fechar o bico, porque o caroço apareceu, e aí fica com o bico aberto o tempo todo, dificulta a respiração, para de comer. O bico aberto não consegue pegar comida. E o inverso também. Pode nascer e o bico ficar fechado. O bico fechado dificulta a respiração, não consegue beber nem comer. E aí, baixa a imunidade, pau de novo. Eu espero, com toda sinceridade, que vocês tenham entendido a gravidade que é uma doença viral, mesmo que não seja uma doença viral tão mortal assim. A boba é um perigo, precisa ser combatida com prevenção, com vacina. Nada de que, mas ele disse que veio vacinado. Vacine. E tente o máximo possível evitar, reduzir, né, a quantidade de mosquitos no seu galinheiro. Quantidade de fezes atrai mosquito, cama de frango úmida atrai mosquito, poças de água, que é onde ali o mosquito vai se proliferar, tem que ser tirado, reduzido, né? Como se lava bebedouro todo dia, acredito que você está lavando, não vai ser ali que ele vai se proliferar. É em outro lugar, naquela pocinha de água, naquele caquinho de planta, é por ali que vai proliferar. Você pode usar nos ninhos, principalmente, folhas repelentes, né? Pode usar fumo, pode usar nim, pode usar cravo de defunto, citronela, alguns que existem. E, em último caso, você pode ir à noite ali passar um inseticida, aqueles à base de água, se você tiver numa situação muito ruim. Então é isso. Estamos aqui com o Raimundão. Vê se o Raimundo quer fazer alguma pergunta. Estamos aqui no YouTube também. Estamos aqui com Assim Que Eu Faço. Estamos com o Márcio Tanabe.
que não está mais no Japão. E um grande abraço a todos vocês. Quer fazer alguma pergunta, Raimundão? Ok, bom dia, Sandro. Bom dia, campeão. Sandro, realmente a questão da bulba é seríssima aí. E eu tenho aprendido muito aí. Opa, desculpa. Eu tenho aprendido muito mesmo. De verdade aí com as suas técnicas e suas dicas. Eu, na verdade, aqui, por exemplo, estou agora no campo, não tenho galinheiro ainda formado, mas aqui eu estou rodeado de galinha de capoeira. Ou seja, tem vários vizinhos que criam umas aqui, tem outros que criam lá. E é onde eu vou construir o meu galpão, bem próximo, no futuro agora bem próximo. Eu realmente aqui, se eu te mostrasse um vídeo ao vivo, eu ia ver tudo que é a quantidade de galinhas saindo de dentro dos matos, entendeu? Olha aí. A pergunta que eu faço é o seguinte, essas galinhas de capoeira, que está tudo bem próximo do meu galpão, essas estão sadias. Mas assim, uma galinha que não tem um sistema de vacina, um acompanhamento bem prático, essas galinhas poderiam ser vacinadas no momento que eu for vacinar meus pintinhos quando chegar? Pode sim, pode vacinar. O ideal é não vacinar animal doente, mas a idade não impede de vacinar, não. Pode vacinar sem problema nenhum. Você pode vacinar seu pintinho e no mesmo dia pedir para vacinar os outros animais também. Agora sim, independente de qualquer coisa, seu piquete vai ter uma tela aí. Esses animais não vão entrar aí na sua área. Mas na época de fase inicial, independente de estar vacinado ou de não estar vacinado, não pode ter contato com esse tipo de animal, de jeito nenhum. Animal mais velho. Ok. Ok, Sandro. Então, muito obrigado. Outra coisa, com a questão a outras vacinas. Por exemplo, eu não tenho uma técnica de vacinação. Por exemplo, as injetáveis, que eu vou ter a necessidade de, no futuro, também fazer. Eu teria que aprender com um técnico agrícola, ou procurar, ou só com as indicações que você está dando, eu posso vaciná-la? É assim, só por indicação você vai conseguir vacinar. O ideal, assim, eu vou lhe dar a teoria, vou mostrar aqui como faz a teoria. Nos vídeos, nas aulas lá do clube tem a teoria mostrando, só que você precisa testar. Mesmo que eu mostre numa galinha aqui, mesmo que eu esteja filmando uma galinha aí e fazendo, você tem que testar, porque é muito de tato, né? Muito de tato, entender até onde a agulha vai, entender de que forma, depois que você aplica o que a galinha faz, se ela pula, se ela deita, se ela vai normal, o que acontece. Então, vai muito de tato. Então, assim, como você tem umas galinhas de capoeira aí para testar, depois que você aprender, vai testando nelas, até dar certo. Mas, assim, obrigatoriamente, injetável, você vai ter só uma, que é a de tifo. As outras dependem muito da sua região. Então, por exemplo, a de cólera é injetável, mas talvez você dê, talvez não. Depende de como está a sua região, se tem cólera ou se não tem. E coriza, eu não aconselho dar de coriza, porque é uma vacina densa, agulha grossa, difícil de dar, o animal sofre. Ideal até que seja de pistola, mas se você mantém uma ótima limpeza, uma boa higienização do seu galpão, talvez não pegue coriza, certo? Às vezes as pessoas veem o animal, tá com gogo, é coriza. Às vezes não é coriza, às vezes é outra doença. E a gente vai programar aqui durante essa série, vou fazer uma série aí sobre doenças. Eu vou falar um dia sobre essas doenças bacterianas aí que todo mundo chama de gogo. Beleza, então, Sandro. Muito obrigado pela dica e, se Deus quiser, lá na frente eu vou perguntando aí e sempre estarei. Daqui a 2 minutos eu estou na praia, 5 minutinhos de bike. Legal. Rapaz, muito obrigado, Sandro. Bom dia aí para os companheiros e a turma aí. Vamos alertar a turma aí para estudar. A hora é essa. A hora é essa. Valeu, Raimundão. Um abraço. Beleza, bom dia. Um abraço para o Raimundo, um abraço para vocês que estão ouvindo a gente.
no Spotify, no Deezer, no Anchor, quiser entrar para o Clube dos Produtores, tem link aí na descrição. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau. Tchau, YouTube!